Candra, bem-vindo aqui ao Camaleões, cara. Você é um dos caras mais camaleões que eu conheço. Fantástico, parece bom. É bom? É bom, É é ótimo, então. legal. Então, maravilhoso. Não, porque ser camaleão é bom hoje em dia, né? Se Ué, você que vai me dizer, né? Porque hoje em dia, nesse mundo tão maluco que tudo tá se transformando tão rápido, né? Mudando rapidamente. Se você não se adaptar, se você não entender esses movimentos, você vai ficar pra trás, não é isso? eu acho que a velocidade é uma novidade já há algum tempo. Então, ela não é tão uma novidade assim. Acho que agora ela se enfatizou. Acho que sim, a gente fala de AI e tá em voga e se fala disso porque é uma diferente do metaverso, por exemplo, que era um hype e que eu acho que vai voltar, eu já posso, lembra da gente falar disso mais pra frente, porque eu acho que uma coisa vai amarrar na outra, mas, eh IA é uma tecnologia transversal, é como se fosse a eletricidade. Então, obviamente, é uma transformação geracional. Talvez a maior que a gente já teve até aqui, porque a gente deixa na mão um negócio que eu chamo de monopólio do pensamento, né? Até aqui o ser humano era o dono de criar o amanhã. O futuro sempre foi criado por nós. Mesmo com computador, eletricidade, máquinas de a vapor, etc. O futuro sempre foi do ser humano. Então, 3, 4% da população, mas nós. E agora isso muda, né? A gente deixa de ser o único piloto e começa, com perdão do trocadilho, ter um copiloto. E talvez esse copiloto um dia assuma o manche É. e a gente enxerga isso como nós estamos sendo substituídos no manche, mas na verdade talvez a gente está sendo liberado do manche. Então eu acho que Pra é, fazer mais parte coisa, da. né? Mais É, coisa. exato, acho que parte da transformação é a gente. A nossa referência, o nosso gabarito é o gabarito que foi criado nos últimos, vamos dizer, 100 anos, mais ou menos, em que o trabalho dignifica o ser humano, e a gente vê isso muito claro. Talvez esse gabarito de nós temos que fazer as coisas, e isso é o valorizado, porque de fato gera valor para a Sim. sociedade, talvez isso mude olhando para frente. Talvez não, isso mudará, eu só não sei bem para o que mudará. Mas, então, isso para dizer que assim, a velocidade agora é muito maior, porque a gente está quebrando um paradigma maior. Então, quando a gente coloca eletricidade, quando a gente coloca a máquina a vapor, a gente está quebrando o paradigma do uso da força para executar um determinado trabalho. Joules, lembra do negócio Sim, de. sim. A gente está diminuindo o tanto de trabalho necessário para entregar um valor. Então, a gente está colocando a máquina para fazer, depois a eletricidade, aí o computador. Então, essas coisas foram diminuindo. São paradigmas importantes, mas nenhum tão grande quanto um monopólio que a gente tem faz, sei lá, 6 mil anos, 5 mil anos. Seja lá quando a gente quiser colocar o ponto em que o ser humano começou a raciocinar, enquanto o intelecto preponderou sobre o Neandertal como sapiens, ali naquela curva, desde então, nós somos donos desse troço. É, do pensamento. E daí, de repente, a gente perde esse monopólio, ou perderá esse monopólio. Então, em algum momento, isso é uma quebra de paradigmas, talvez a maior que a gente já teve na história. Exato. Em paralelo com aquela que você sabe que eu gosto muito, questão de agricultura, de quando a E a gente. internet, você acha que não foi tão disruptiva Não, quanto a IA? eu acho que, na verdade, o mais disruptivo não é a internet. Eu sei que é contrassenso isso. A internet, pra mim, ela é base de uma construção pro mobile. O mobile, pra mim, foi o grande Ah, disruptivo, é? porque a internet, ela Bom, eu que come. sou da época que não tinha Não, mobile, você é da época que não tinha foi eletricidade, não? valeu. Mas assim, o negócio é que, veja, a internet ela é uma tecnologia basilar para o resto, né? Quando atingiu grande escala, grande magnitude com o mobile permitiu o acesso à internet a muitas pessoas. E aí a troca entre essas pessoas, né? Então, se a gente lembrar ali para 2007, 2008, quando começam os smartphones, mais ou menos, tinha aqueles cheios de tecladinho, HTC, não sei se você lembra desse negócio, tal, tipo, Lógico que HTC lembro. achavam barato e tal. Quando começa aquilo, ainda poucas pessoas tendo acesso, mas depois começa a crescer, o iPhone vem em 2007 e aí vai crescendo. A App Store é um grande incentivador disso, né? Ela muda a dinâmica de distribuição de produtos e serviços. Ela a dinâmica como um todo de acesso e troca de informações muda. A gente entra no tal da Web 2.0 logo depois, a gente vai 4, 5 anos para frente. Então a gente sai de um negócio em que todo mundo consegue consumir, e aí todo mundo mesmo deixa de ser só o computador, que era um negócio mais exclusivo. Quantos computadores tinham em casa? É, então. Né? Para pensar, as famílias tinham talvez Eu um. lembro eu estudei nos Estados Unidos, né, em Ah, 1987, fui fazer faculdade fora, não existia computador, é, existia claro que existia computador, mas não existia o por quê? Porque não tinha internet, né, você exato. tinha Não, alguns aplicativos que você usava, mas para mim foi altamente disruptivo quando em 92, 91 eu estava uhum. me formando, começou a surgir esse World Wide Web aí, que a gente, pô, ninguém nem entendia o que que era, né, era muito disruptivo pra época, né, por isso que eu te perguntei, qual que é na sua visão, se a internet foi mais disruptível que a IA ou não, né? Ou É, as duas não, o coisas mobile.
Ah, não, você tá dizendo Não, que que a é IA... IA mesmo. Que é IA Ah, não, mesmo. acho que não. Acho que, A assim... IA você acha que é mais É. disruptivo? Mas pode ter um viés de geracional meu, né? Quer dizer, pode ser que eu Pode. tô, assim... Assim como a eletricidade foi muito disruptivo Exato. e às Não, vezes mas a assim, gente... às vezes é aquele negócio, eu tô olhando e falando... Não, veja, a eletricidade é uma mudança de paradigma Exatamente. gigantesca. Assim, é um Exatamente. negócio, é um troço... Qualquer um que já foi naquele carrossel do progresso do Magic Kingdom dentro da Disney, não sei se já foi nesse Não. negócio, é como se fosse Uma um história teatro assim. circular. Ah, que Imagina legal. um grande círculo. O Disney criou isso pra World Fair de 1919, se eu não me engano, pra mostrar como ele enxergava que seria a família americana no futuro. É Ah, que muito legal. legal. Que legal. E eles colocaram isso integralmente dentro do Magic Kingdom. Ele não foi feito pra uma feira. E aí você acompanha uma família num teatro que gira, né? Então a plateia gira em torno de palcos diferentes e Que cada legal. palco desse tem lá os seus animatronics fazendo o negócio. Então, óbvio, quando ele chega na parte da eletricidade, é uma transformação gigantesca. Óbvio, a gente tá enabling, a gente começa a permitir a televisão, o rádio, o Claro. cinema, uma série de coisas surgem a partir da eletricidade. Então, por isso que eu falei, pra mim, IA tá pareada com a eletricidade e com a máquina a legal. vapor, que são Legal. transformações, pra mim, maiores Bem até disruptivas, né? do que a internet em si, em que pese ela seja uma base fundamental para o mobile. Na minha leitura, o mobile é uma transformação, foi uma transformação maior pelo tamanho do impacto. A quantidade de gente conectada é um negócio sem precedentes. É. A IA consegue existir do jeito que existe hoje, ser treinada, porque existe o mobile. Se você cortar o mobile da jogada, não tem... se cortar a internet também, se cortar a eletricidade também, sim. Mas pensa que se você tivesse a internet e os computadores conectados, você não ia ter o volume de pessoas utilizando e a quantidade de dados. É só olhar, por exemplo, qualquer um que quiser, que estiver assistindo a gente, pesquisar o número de fotos até 2007 É bizarro. e após 2007. O volume de dados que a gente cria se eu não me engano, agora eu não sei, eu tô desatualizado, tá? Mas assim, eu lembro que em 2014, eu acho, 11 anos de novo, atrás. posso estar errado, 11 tá? anos atrás. Mas vamos pensar numa coisa meio assim, o volume de dados criados em 2014 era Era da igual história. tudo que foi criado na história antes. Muito louco. Então, assim, de novo, e aí eu acho que o ponto central pra gente trazer, e que eu acho que é uma coisa importante pra gente olhar sobre um paradigma um pouco mais equação literal olhando pro futuro, que é como eu gosto de desenhar, porque daí você consegue aplicar em coisas diferentes, são mudanças de paradigma. Então, quanto de ruptura, quanto de quebra, qual é o tamanho da estrutura, há quanto tempo ela existe, o quão influente, quão dispersa ela está, que a gente está quebrando. Quanto maior for essa estrutura, quanto mais perene ela tiver sido no passado, maior será a transformação. E não só a transformação, mas as oportunidades que aparecem no meio disso. Porque você tá desmontando e você tá diluindo esse valor em diversas coisas. É como se você pegasse, imagina um tubo de cristal enorme e você, em cima de todo mundo, tá trincando esse negócio. Vai espalhar cristal para todos os lados. Quanto maior ele for, mais tem. E aí mais pessoas pegam um pedacinho desse cristal. Então, Deixa eu vejo a IA... Só uma coisa, rapidinho. Eu queria que a gente já começou acelerado, assim, né? Porque eu acho legal e você é desse jeito, eu também sou um pouco. Mas que eu preciso te apresentar, né? Não, ninguém. Não, acho legal. O que importa mais. Depois vocês põem aqui embaixo que o conteúdo vale mais do que mas acho que é legal Conta pra a gente contextualizar um pouco, né? Eu conheci o Candreva há um tempo, eu vi dando uma palestra lá no século passado. Aí eu falei, puta, que esse cara tá falando de inovação? Que legal, né? Eu sempre fui apaixonado também por inovação, coisas novas, futuro, etc, né? Eu já tive uma agência de tendências lá atrás, né? Chamava Quando Voltage. nem era tendência, falar de tendência. Quando nem não era tendência. Cool Kids. Tinha gente e aquela 1820 Box, 1824, Sim. a gente falava bastante sobre movimentos acontecendo. Então, quando eu vi, aí, pô, entrei em contato com você me ignorou completamente. Aí depois o mundo o mundo colocou... Passou batido, eu nem sabia, tá? O mundo colocou a gente... Não, eu tô brincando, né? Virou um grande amigo. O Candreva, mais do que qualquer coisa, é meu amigo. E um cara que tem aí falado sobre futuro de uma forma muito bacana aí, diferente, né? Então, por isso que eu te convidei. Camaleões é porque é isso, né? A gente tava falando aqui agora no começo que as coisas estão, como você falou, as coisas sempre andaram rápidas, mas agora com a tecnologia, obviamente, as coisas estão andando muito mais rapidamente, né? Então, a gente tem que se adaptar mesmo, né? Hoje eu me considero um analfabeto, né? De novas linguagens, de novas tecnologias, né? Eu ia fazer piada, ainda bem que ele percebeu. Exato. Demorou. Demorou, Bom, não considerem as piadas de amigos, né? Mas beleza. Mas somos, de verdade, né? Somos analfabetos de várias
novas seremos linguagens cada e vez mais. novos movimentos. E se a gente não se adaptar, claro que a gente não consegue se adaptar a tudo, né? Mas a ideia é essa, a gente bater um papo sobre isso, entendeu? Então Uhum. isso é muito legal, a gente acha que já começamos bem, né? Então essa questão aí continua, desculpa, eu tava te Não, o interrompi. que eu acho, veja, essas transformações de paradigmas, elas serão variadas, né, a gente tem em diversas áreas, e elas vão começar a acontecer numa coisa que eu tenho estudado mais recentemente e que é um fruto de estudo e de percepção ao mesmo tempo, acho que essas coisas vão começar a se entremear cada vez mais, de que existe uma convergência muito forte. E a gente vive ciclos de divergência e convergência, então Dá um exemplo. você já viu, provavelmente todo mundo já deve ter visto aqui, mas talvez na edição vale a pena a gente colocar isso depois, senão vocês pesquisam esse negócio. Já viu um GIF em que tem um monte de coisa numa mesa de escritório? Hum, Tem um fax, tem um negócio de pin, de colocar percevejos, assim, tem um bloco de anotações, uma calculadora, uma série de hum. coisas numa mesa, e depois isso vai e vira o celular. Ah, tá, legal. Isso é Isso convergência. é a convergência. Veja que a gente tem ciclos de divergência. O próprio mobile é uma grande convergência. Ele Sim, converge uma série de tudo. tecnologias, de É, touchscreen, de internet, de 3G, de uma série de coisas que a gente tinha e várias outras que eu nem mencionei, a própria eletricidade. Ele converge tudo isso isso. num device que acompanha a gente. E aí, Vários dentro, hardwares e softwares foram eles são convergendo dentro grandes de um. convergências. O É. software é uma enorme convergência Não, mas também. dentro do mesmo mobile, isso que eu tô falando, né? Também, É. exato. Converge o próprio software. E aí uma série de tecnologias vão lá pra dentro. Mas o próprio mobile, especialmente com a App Store a gente esquece um pouco disso, mas ela o Uber existe porque existe a App Store. É A verdade. gente deixa de se lembrar que boa parte do valor da Apple, de trilhões de dólares, é porque ela tem um ecossistema de bilhões que ela desenvolveu lá dentro. Quantas App Stores existem no mundo? Tem 2, 3, talvez, né? Uhum. Então, para pensar quão difícil é você construir o modelo de distribuição, mas quantos aplicativos existem no mundo? É. Quão difícil é você ou a mim montar uma App Store e quão difícil é montar um aplicativo. Uhum. Percebe como o acesso, e daí esse surge uma nova espaço de divergência. Nesse espaço de divergência, eles têm características um pouco diferentes. A divergência, ela gera oportunidades variadas, espalhadas em vários lugares. Então é o cara falando assim, o Kalanick lá do Uber, falando, cara, se a gente pegar esses carros aí, pô, é ruim de, né, ter acesso a transporte. Se a gente pegar esses carros que estão rodando e pôr gente pra andar dentro deles, porque já tá disponível. O peer-to-peer aparece porque você tem um mecanismo que permite isso. O celular começou a permitir que esse Sim. tipo de modelo existisse e a distribuição melhorou. Dava pra fazer antes? Dava pra fazer antes, mas a infraestrutura e a agilidade do serviço não seria a mesma coisa. Então, hoje, quando um Uber demora mais do que 4, 5, 6 minutos, a gente fala, nossa, tá demorando hoje. Lembra que pra pedir um Cooper Táxi da vida, É. era 1 hora, Ligar, né? 45 minutos. Você ligava e fala, dá 45 minutos. Você fala, cara, tá bom, né? Tá tranquilo, 45 minutos. Então, o Sim. nosso delta de tempo mudou. Então, um ambiente de alta divergência gera oportunidades espalhadas e pipocadas, apagou aqui, Ah. espalhadas e pipocadas para todos os lados, Uhum. né? Um negócio pulverizado. E com isso, entra naquele negócio de ambidestria, no sentido de, Ah, cara, sim. quanto que eu exploro e quanto que não. Então, no ambiente de alta divergência, você tem que ser um explorador. É ir no South by Southwest, é ler os livros, é procurar, é achar um modelo diferente, é estar no hackathon, startup, sei lá. Isso. Essas coisas todas que viraram moda agora recentemente, que todo mundo começou a fazer, muita gente sem saber por quê, tem até podcast que muita gente não sabe por que faz. Não tem nenhuma estratégia, só temos que ter um podcast. E aí você vai lá e fala, mas ninguém sabe explicar bem qual a razão de existir aquele negócio. E aí, é um ambiente de alta pulverização. O que acaba acontecendo é que você começa a ter vencedores nesses ambientes. Sim. As tecnologias novas começam a aparecer, começam a ganhar. E aí você começa a convergir novamente. E aí o que acontece é que você entra num outro momento, isso aconteceu na história inúmeras vezes, em que você tem uma alta convergência novamente. A minha leitura é que a gente está entrando num momento de altíssima convergência agora. Talvez a maior que a gente já teve. E ela, para mim, ela sempre aumenta. Assim, é uma sanfonona que ela vai, a amplitude vai cada vez ficando maior. Então, cada vez abraça mais coisa. Pensa A gente que vai acumulando conhecimento, a gente né? vai E acumulando acumulando, experiência, uma né? coisa vai montando em É. cima da outra. Então, você imagina que se uma IA consegue substituir como a gente pensa, ela substitui como a gente programa, como a gente cria empresas, como a gente... Então, se começar a ter empresas de uma pessoa só, talvez nenhuma pessoa. É. Por que não uma IA vai poder montar uma empresa? Eu não duvido que alguém consiga, muito em breve, em coisa de meses, montar um código, estruturar um código e falar assim, olha, eu quero que você rastreie e encontre problemas. Qual é vamos pensar em Lean Startup da vida. Qual é o playbook do negócio? Encontre um problema grande que você consegue resolver no Uhum. mercado grande o suficiente, etc, etc, etc. Você consegue incutir esse tipo de programação como se fosse Numa na IA. essência, na alma de uma IA e falar para ela:
rastreia o mundo atrás de problemas que sejam solúveis por meio de tecnologia que você consiga resolver, que sejam mercados grandes ou não, porque a grande diferença da IA é que ela não tem limitação de tempo de esforço. Então você, como empreendedor, tem que procurar um problema grande porque você vai conseguir fazer uma empresa. Então você precisa ter um foco grande naquilo e Sim, não existe 100, 60, 70 horas semana você entregar valor não existe. no nível de escala. Uma IA não tem 60, 70, ela tem quantas horas tem numa semana? Vamos me perdoar aqui a conta, mas o quê? 7 vezes 24? A gente Por tá aí. falando o quê? De 140 mais. Você tá falando de umas Por aí. 170, 180 horas, certo? Ele é 172 horas. ilimitado, né? A IA tem 400 horas na semana. É, Então, a nossa noção de tempo e espaço ela é um pouco diferente para IA. Ela com não tem certeza. limitação espacial. Hoje ainda tem construções técnicas, mas ela não tem limitação espacial. Ela não tem limitação temporal. Então, você tira dois dos grandes limitadores do ser humano. E você coloca uma entidade que pode eventualmente fazer isso. Então, você imagina que olhando para frente, você vai ter, pensando no ambiente empresarial, sem falar de todo o resto que a gente pode abordar, mas você terá IAs que são capazes de criar serviços para os seres humanos, que são serviços melhores criados do que com menor custo, com maior facilidade. Mais rápido. Veja, o que impede uma IA de criar o Uber? Vamos pensar a A fundo assim. ideia do Uber ou... Que fosse a ideia, mas que fosse ela clonar o Uber e conseguir operar mais barato do que o Uber. Mas o Uber tá usando IA. Tudo bem, porque hoje nós estamos usando a IA. Ela é um Sim. pincel. E o dia que ela talvez eventualmente não for o pincel, será que não dá? Eu tô pensando nisso aqui agora, na Acho que verdade. a gente vai chegar lá Eu acho que chega rápido. rápido. Acho que dizem aí que em alguns meses uma IA vai ter uma inteligência 6 vezes a do Einstein, uma coisa assim. Usam umas métricas, seja lá qual for. De novo, o ponto central é, ela será X vezes mais inteligente do que, em tese, talvez um dos seres humanos mais inteligentes que existiu. O que significa que em algum momento, se você pegar e tentar conversar com um chimpanzé, você não vai ter um grande sucesso conversando com um chimpanzé, certo? Uhum. Mesmo aqueles gorilas que fazem imagem Sim. de sinais, linguagem de sinais e tal, você tem uma limitação de comunicação, certo? São Sim, intelectos diferentes, ambientes Uhum. diferentes. Sem demérito ao gorila. O gorila é gente boa, mas, né, Muito bem. Então, será que não vai chegar um momento em que a gente também terá uma limitação, a gente não vai conseguir mais conversar com a IA? E ela vai viver no mundo dela? Eu não tô falando que ela vai ser apocalíptica, exterminadora do futuro. Pode até ser. Acho que existe uma possibilidade razoável disso acontecer, Por inclusive. que a gente fica com esse medo sempre? Eu acho que Porque muito a filme, Hollywood colocou isso na nossa cabeça. mas porque existe de fato. Eu diria que tem É. uns, assim, Existe, de novo, claro, existe uma chance. tirando da minha cabeça, tá? 15, 20% de chance de uma hora ela olhar e falar, bom, Tá o ruim. pepino são vocês. É uma conclusão lógica em vários aspectos. Se você E aí, remover... filosoficamente, não dá pra gente tirar mais a tomada. É isso que eu tô falando. Se você tiver um negócio 100% autônomo, não tá lá ainda. Mas se você tiver hoje a gente tem um Large Language Model, né? Um modelo de linguagem. Ou seja, ela concentra um monte de informações e conteúdos, etc. E te dá um retorno interessante. Mas ela não é ainda autônoma. E esses agentes que estão criando aí? Mas não é bem autônomo. Na verdade, assim, o agente é uma programação baseada em cima. Você consegue dar um comando para que ela execute funções dentro do modelo dela. Que já é uma evolução, né? Já é incrível, mas incrível. continua sendo um comando. Tanto que ele tem os limites. Você que precisa dar os contornos, etc. Ele não age por si só. Ou seja, ainda depende da gente. Ainda depende de alguma forma. Então, ele consegue fazer aquela teste. Fala assim: olha, você precisa pegar e ficar criando imagens diferentes, essa daqui. Ele fica fazendo. Ele vai fazer isso sozinho, mas ele faz isso a partir de um prompt inicial. Então ele salva na memória um prompt e ele repete aquele prompt com evolução daqui, ali e tal. Mas ele não... Agora, essa semana, e o legal desse tipo de tema é que toda semana aparece um negócio novo. Em breve vai ser todo dia. Muito rápido. E cada vez mais... O Nana Banana lá, não sei se você viu do Google. Não. Nana Banana é um negócio que o Google... Nana Banana, acho que é. Que o Google lançou esses dias, que consegue fazer imagens. É uma coisa Bizarro. assim... Não, é impressionante. Primeiro que a velocidade. Eu não sei se você faz imagens usando IA. Faço, já tenho usado. Assim. Eu testo todos os dias pra ver o tempo que leva. E diferentes Tá delas. melhorando, né? Eu tenho 5 assinaturas diferentes. Eu ia te perguntar, o que você usa mais hoje? GPT, Grok, Gemini, eu uso as grandes. E aí, óbvio, eu tenho uma outra menorzinha, eu tenho HeyGen, eu tenho o de voz lá, como é que chama? Cara, sei lá o que, Labs. Bom, daqui a pouco eu vou lembrar, mas assim, eu uso algumas dessas. Tá. Mas as grandes, e é impressionante a velocidade com que... Antes, criar uma imagem, você punha... Demorava, era ruim. Ficava estranho e tal. Agora, eu fui fazer uma apresentação outro dia, um negócio do G4, e tinha um template, um desenho, né, uma identidade visual do evento. Meio dourado, assim, eu vi.
Era um negócio meio Velho Oeste, né? Porque o tema É verdade. era terra de oportunidade. Então tinha, né, ferraduras, coisas a ver com aquela coisa de conquista do Oeste americano. Bem legal o tema. E aí, eu queria criar umas imagens que, obviamente, não ia ter no conjunto de dado das imagens, porque era uma coisa específica da minha apresentação. Então eu tava fazendo, sei lá, um case da Gore-Tex. Não sei se você sabe, aquela marca de isolamento e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, eu quero pôr um tênis. Não vai ter isso no negócio padrão, tinha uma ferradura. Aí eu olhei e falei, deixa eu ver um negócio aqui. Eu peguei a ferradura, joguei no GPT. No GPT. Falei assim, ó, eu quero imagens, assim, identifique o estilo, copie o estilo e vamos criar imagens em cima disso. Compreendido? Ou você precisa de mais informações? Que é uma coisa sempre interessante. Joga uma pergunta eu não sabia disso. eu faço, por exemplo, o que você compreendido precisa... é pra ele entender O mesmo. que você precisa para... E aí eu ponho o que eu quero fazer. Que legal. E aí ele reverse engineering. Ele me dá o... Tipo, ó, você precisa me dar esses dados aqui. É um dos prompts mais interessantes que tem. Ele desse o prompt pra você. Ele me dá o prompt, ele me dá as perguntas que ele precisa pra criar. Entendeu? Então ele vira e fala assim, ó, o que você precisa pra criar um roteiro de podcast baseado em futuro, não sei o quê, entre dois amigos de longa data, um deles bem idoso. Daí eu coloco lá e ele vai montar esse negócio. Legal. Entendeu? Uma vez que ele... pergunta pra ele. Isso, ele vai falar assim pra mim, eu preciso disso, 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 disso. Aí eu respondo essas perguntas que ele me fez. Ele faz... E aí ele estrutura o negócio que eu preciso. Legal. Então, aí eu falei assim, tá certo, beleza. Então eu crio uma imagem de exemplo de um cavalo, sei lá. Cara, aí 2 linhas de prompt. Literalmente 2 linhas de prompt. Antes, eu precisava escrever um parágrafo, ficava ruim. Em 2 linhas de prompt, não é que ficou bom, ficou excepcional. A qualidade... eu tenho feito uns... Cria um camaleão lendo um livro em cima de uma cadeira, não sei o que rapidinho e bonito. E a imagem é legal, assim, legal. Você fala, pra eu passar isso pra um designer, seria dificílimo eu conseguir explicar. E assim, nesse momento ainda, a gente ainda tá falando de um prompt textual. Imagine que em breve, a gente com capacetes neurais e interface, eu já uso voz. Sei. Mas interface cérebro-máquina. André, você acha que isso tá ensinando a gente a fazer melhores perguntas do que a gente sempre fez? Eu acho que deveria, assim, eu acho que na verdade a gente é criado, a gente é avaliado a vida inteira pelas respostas que a gente dá. A gente tá no colégio, a gente dá as melhores respostas, melhor nota. A gente tá na entrevista de emprego, melhor resposta, contratado. Exato. E aí chega um momento em que a resposta perde o valor, porque qual é o valor que uma resposta tem num mundo em que tem uma máquina que traz todas as respostas? Melhor. E vai ficar cada vez melhor. E ela vai ter... mas ela erra de vez em quando. Eu escuto o pessoal falando, eu falo, gente, ela erra. Seu professor de geografia também errava, a gente também é. Veja, ela erra, mas ela erra cada vez menos. E a quantidade de acesso que ela tem... Por exemplo, um exercício que eu faço que eu acho interessantíssimo, e eu recomendo todo mundo fazer. Ao invés de ouvir rádio ou podcast no carro, esse podcast é diferente, mas os outros podcasts... Não, mas ao invés de você ouvir essas coisas, você vai ouvir isso de vez em quando, mas o que eu faço quando eu tô dirigindo? Eu coloco o GPT naquele modo de voz, sabe aquele que você clica, fica azulzinho lá pra você conversar? Não sei se já usou isso. Sim. E eu tô na estrada e eu começo a debater assuntos complexos. Que legal. Então, por exemplo, passa um carro do lado, eu olhei e falei, cara, se os carros forem autônomos, a gente vai poder mudar o formato da cabine, o coeficiente de atrito vai diminuir. Se diminuir o consumo de combustível, vamos fazer uma extrapolação. Porque imagina, não tem nenhuma pessoa, não tem nenhum amigo meu que eu poderia sentar do lado, por mais genial que o cara seja, e falar assim, vamos calcular uma extrapolação de quanto de combustível a menos vai consumir no planeta se o coeficiente de atrito de todos os carros for diminuído. Mas esse troço sabe. Esse negócio me responde em segundos. E daí eu consigo ter um diálogo sobre coisas que são extrapolações que eu nunca faria. Adorei e elas servem pra... Eu fico ouvindo o livro, mas ele é uma coisa de um lado pro... Não precisa mais. Você consegue ver e falar assim, lateral, imagine que... Vamos escolher um livro aí. Você, o Tim Ferriss. Fala assim, imagine que você é o Tim Ferriss. E é muito boa hoje. Esses Large Language Models são muito bons imitando algo. Imagina que eles são um ator. Eu uso como se fosse um ator e eu sou o diretor de uma peça. Imagine que você é o... E aí eu falo assim, você é o... Eu tenho um que é o Marco Aurélio. Que é o André Alfaia, que você conhece, ele ficou bom nesse negócio de IA. E ele faz exatamente isso. Ele fala, imagina que você é o filósofo... É isso. Eu tenho o Marco Aurélio, por exemplo. Se é o Heidegger, fala sobre a arte morreu. Não, e eu criei híbridos. Eu criei, tipo, Leonardo da Vinci com o Steve Jobs, com o Elon Musk. Ele também fez. Eu fundi vários... Tipo, peguei os caras mais inovadores da história, os caras que criaram, de fato, o futuro legal, da época deles, e falei assim, quero conversar com esses caras. Eu tô conversando com o Da Vinci? É óbvio que não. Claro. Mas tudo que já foi escrito por esse cara... Ele vai pegar. Misturado com os outros, ele pega. Veja, talvez, e é meio doido falar isso, é quase ofensivo com o Da Vinci, com os caras todos. Porque tira a nossa importância. O que avilta as pessoas, o que incomoda é que isso tira a nossa relevância enquanto ser humano. Diminui a nossa relevância. Mas é o monopólio que você falou, né? Exato. Veja, talvez esse híbrido
talvez não hoje, mas pra frente, sobretudo quando for autônomo, esse híbrido vai ser melhor do que os caras foram. Ele vai conseguir entender a Talvez. essência, a soma, ele vai ser melhor do que Talvez. esses caras. Então, assim, a oportunidade, o fato é que a gente tem uma oportunidade gigante. Então, eu consigo fazer extrapolações e bater esse papo. Muito legal. E, assim, outro dia eu voltei, eu tava indo pra um negócio. O que eu tava indo fazer? Tava indo numa reunião na Boali. Tô no conselho da Boali, a gente foi lá fazer uma reunião e foi falar de IA, inclusive. Mas no meio do caminho, na Castelo Branco, eu fui dirigindo, eu coloquei e falei assim, cara, como é que as coisas que a gente acredita que são a realidade, tipo, da onde a gente tirou isso? Porque, veja, a gente escuta, fala assim, o egípcio, os romanos, os assírios, a gente leu isso tudo, né? Sim. Uhum. Como é que a gente garante É. que é verdade? Porque pode ser que em determinado momento rolou uma geração inteira foi convencida de algo e ela passou isso pra frente. Claro. E a História é gente não isso, tem né? como saber. Você pegar a Coreia do Norte, a geração passa pra frente Claro. que o cara tem superpoderes lá, o fulano lá, o Rocket Man lá, tem superpoderes. E a galera simplesmente acredita nisso porque foi o que foi falado pra eles. Sim. Então, e óbvio que isso é uma questão filosófica debatida ao extremo de qual é a verdade objetiva e dá pra gente chegar nisso. E aí eu tive um papo hiper filosófico com uma máquina. No sentido de tentar entender qual é a essência da verdade. E aí sabe o que que a máquina chega? A máquina chega em espiritualidade. O que é Olha fantástico. que interessante. Você para pensar que a máquina, óbvio, ela tá puxando do nosso conhecimento. Ela tá É, trazendo. exatamente. Isso que eu ia Ela falar, ela vai te chega falar porque o que ser tem- humano chega. Isso. Mas o fato do racional dela não levar pra um lado racional, pra mim já é um negócio bem interessante. É muito interessante. Ela traz, ela fala assim: a verdade é que, em última análise, a gente não consegue saber essencialmente o que é a verdade. E se a gente não consegue saber o que é a verdade, tem um componente de fé, tem um componente de espiritualidade. Você E aí, acredita em... O que você acredita nessa história de espiritualidade? Que é interessante, é um lado que a gente nunca conversou não, muito. eu Você é um cara que eu acredita tenho em... convicção de que existe algo além da nossa percepção. Isso é uma convicção por uma razão, inclusive lógica. Geralmente o pessoal afasta da razão lógica. Tem a razão espiritual, a gente tem os nossos fins, nossas conexões, as coisas que a gente não consegue explicar. Isso. E beleza, e quem sentiu isso já sabe o que é. Eu não tô falando só de momentos de tensão, de dor, tô falando de geral, de você se conectar com algo diferente, você Sim. ficar em paz com isso. Uhum. Mas existe uma explicação lógica pro todo. Veja, se a gente. Se você vai até a origem do movimento, vai até a origem, vamos falar de Big Bang, pode ser, vamos falar antes do Big Bang, até a origem, o que vem antes? E aí é São Tomás de Aquino isso, mas aí você assim, começa a o que vem antes? Em questionar, algum momento, alguma coisa tem que ter dado início às outras coisas. É. O que é essa coisa? E essa coisa, ela não está compreendida dentro do tempo e do espaço. Ou seja, as nossas regras, elas não funcionam. Então, Exato. tem que ter alguma coisa, logicamente falando, eu tô falando de dialética, tem que existir alguma coisa que está fora das nossas regras. Então, por definição, por estar fora, estar vendo em A gente perspectiva, nem entende, né? mas é uma questão da onipotência, da onipresença, etc. Aí você fala, mas é Deus. O nome que a gente dá muda de acordo com as culturas. E o detalhe, nesse papo mesmo que eu te falei, na Castelo Branco, eu fui conversando, eu falei sobre isso. Eu falei, legal. E muitas vezes a gente encontra a explicação no divino, certo? A gente fala, a verdade existe porque existe um desenho inteligente por trás. Tudo bem. Aí eu perguntei pra ele o seguinte, o que conecta todas as culturas? Existe um fio condutor? De novo, é uma pergunta que só um teólogo hiper estudioso, mas existe algum fio condutor Interessante. que em todas as culturas conecta? Porque você vai ter os hinduístas, os islâmicos, os católicos, os cristãos, mas os judeus e várias outras. Existe alguma coisa que conecta toda a humanidade? Ou seja, existe um fio. Se você extrair o denominador comum, tem lá um... Qual foi a resposta? Existe. E a gente sempre chega numa questão da divindade, de um desenho original. Então, se isso existe para todos os, talvez 1 trilhão de pessoas que já existiram, se a gente somar todo mundo que já existiu, não sei se dá 1 trilhão, mas Também não sei. o ChatGPT saberia, por exemplo, nós somos ignorantes. É. Mas deve ter 100 bilhões, que seja, não importa o número, mas Aham. a totalidade da humanidade chegaria numa mesma conclusão, com exceções aqui e ali, porque vai ter alguém falando, mas eu não. Sim, você é especial. Claro. Mas todos os outros 100 bilhões chegaram numa conclusão e chegaram, na verdade, chegaram numa conclusão parecida. Então, provavelmente, ou nós todos somos extremamente ignorantes, e aí isso diria outra coisa sobre o nosso argumento atual, se todos nós somos tão ignorantes, a nossa opinião importa bem pouco, a gente deveria se sentir um pouco menos importante dentro do todo. Acho ótimo. Ou nós de fato estamos tateando em algo que existe. E aí, levando para o que eu enxergo, né? E isso não é uma teoria minha, é uma teoria recorrente, mas
E se isso for... Vamos dar um exemplo. Você tá chegando numa IA, as IAs estão ficando cada vez mais precisas. Como eu falei, cada semana aparece um negócio novo. Eu vi ontem de noite um engine para filmes, para criação de filmes, em que a minha visão pro futuro do cinema, por exemplo, do entretenimento, é que você não terá O Senhor dos Anéis e você assiste uma história. Você viverá a história dentro de cada personagem que você quiser. Um híbrido, uma fusão de game com Legal, filme bacana. e com educação. Acho que você Bem vai aprender imersiva assim. mesmo. Você vai aprender história, vai pra Roma. Que é muito mais legal. Legal, você vai pra dentro de Roma e você vai ser o gladiador, você vai ser o imperador, você vai ser o escravo, você vai ser o espectador, você vai ser o que você quiser. E você vai aprender história dessa forma. O que é fantástico. Fantástico. Assim, pra quem gosta de história, isso é tipo, uau! É tipo assistir o Gladiador, só que você Lá. viver aquilo. E não é o que o ator viveu. Não, não. É imersivo, Sim, num nível de você imaginar que você tá mesmo. lá. E esse engine, ontem, permite... Eu vi isso, eu falei, cara, que legal, chegamos lá. Que é um engine que, e óbvio, ainda é incipiente, mas joga 6 meses pra frente, permite que você veja a mesma história. É a mesma história. Você tá lá naquela batalha, não sei se você gosta de Senhor dos Anéis ou não, eu nem sou tão fã, mas eu acho que é o grande exemplo. Star Wars, que seja. O quê? Senhor dos Anéis. Sim, gosto. Imagina que você tá no meio daquela batalha de Gondor, eu nem sei qual é, tá? Os fãs me desculpem. Mas você tá lá no meio daquela batalha que tá vindo cavalo de um lado, gente do outro, e você pode escolher qual personagem você vê. Igual você vê Fórmula 1 hoje em dia, não sei se você acompanha a Fórmula 1, mas pelo aplicativo da Fórmula 1, consegue escolher qual carro você assiste, Muito etc. legal. Então você imagina você poder fazer a mesma coisa, só que com um filme. Você vai ao cinema, você põe um óculos e dentro desse óculos você escolhe o que você quer ser dentro do filme. Imagina. Você pode ver 50 vezes. Imagina o faturamento do filme como aumenta. É. Então, se de um lado a gente precisa... Hoje são milhares de pessoas pra fazer um filme desse, certo? É. Literalmente milhares de pessoas. Milhares. Imagina que você vai precisar de, talvez, dezenas. Então você diminui enormemente o custo de produção do filme. Sim, sim. E de outro lado, você aumenta o faturamento de uma maneira gigante, porque você permite que inúmeras pessoas consigam ver o filme Muito 20 legal. vezes, 30 vezes. Igual um ride da Disney que você vai 200 vezes pela experiência. É, então, acho que a grande pergunta, né, e eu não quero ser repetitivo aqui, mas acho que a grande questão é sempre aquela lado otimista ou pessimista, que todos nós vamos perder os nossos empregos e qual que é o grande, a grande consequência disso, né, que é o lado pessimista, ou o lado otimista, que a gente sempre se adaptou, né, o ser humano sempre se adaptou. Não se adaptou, né? Não, Já sim. passamos por várias coisas e a gente, passamos por Nós uma segunda... vencemos tudo até aqui. Até aqui a gente passou, por O ser humano é exemplo... resiliente. Exato. É só você pegar um exemplo da máquina versus o ser humano, versus ou junto, que as linhas de produção eram pessoas lá na linha de produção e o robô substituiu. O que aconteceu com essas pessoas? Morreram? Ficaram sem emprego? Sim, mas elas se reinventaram. Então, Qual que é a tua visão, já que você é um cara que estuda e trabalha com isso, né, futurista, qual que é a tua visão? É a mais pessimista ou a mais otimista? É uma pergunta que eu tenho que fazer, é minha obrigação fazer. eu vou responder isso daí, depois eu vou voltar pra fechar o arco da espiritualidade, que eu acho que tem um lado interessante. Desculpa, pode fechar. Não, mas veja, o que eu vejo? Até aqui, sim, a gente realmente criou ambientes em que a gente cresceu o bolo pro ser humano. Aqui, a gente tem uma mudança de paradigma. Eu não tô sendo mensageiro do apocalipse, é só porque Sim. a gente vai ter um vale. A gente sempre teve vales que a gente passa. Eles são vales que eram mais largos, e aí eles foram ficando mais profundos e finos. Então, eles demoram menos, só que eles são muito profundos. Então, a gente muda de uma coisa pra outra muito mais rápido. Então, são vários. Imagina, já viu quando o Chrome tá fora do ar, quando você tá offline e tem um negócio do dinossaurozinho? Você já brincou disso, não? Não. Você não sabia disso? Não, O não Chrome, sabia. já viu aquele dinossaurozinho quando tá offline, aparece um dinossaurozinho num deserto? No Google Juro que Chrome. não. Se você entrar, desliga o Wi-Fi e abre o Google Chrome, aparece um dinossaurozinho com umas coisinhas. Se você apertar o Space ou pra direita, ele começa um joguinho. Você fica pulando. Não sabia, não. Então, mas o ponto é, a gente, imagina que antes no joguinho você fazia um salto grande de vez em quando. Agora você vai fazer saltinhos, tum, 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 tum. É muito mais difícil de jogar. E se você cair no buraco, você não sai mais, porque são Por causa da vários. velocidade. Por causa da velocidade. Só que a profundidade é maior. Então a gente vai ter um problema social olhando pra frente grande. Então quando eu falo que a gente não vai criar o mesmo cenário que a gente criou lá atrás com as outras revoluções, é por causa disso que eu falei do monopólio do pensamento. É a primeira vez que a gente tira isso. Então não é igual às outras. É bem diferente das outras. As outras, a gente criou maneiras de aumentar o output geral. Dessa vez a gente vai aumentar a produtividade, mas tirando o ser humano. Das outras vezes a gente precisava do ser humano. Mas o robô não foi isso também? O robô da linha de produção? O robô, lá do carro do o robô Japão? não pensa sozinho, né? O robô você tem que ter alguém que programa, entendi. você tem que ter um negócio que Sim, desenha. entendi. O robô não. Ele Você tá não. falando da Tô falando que a máquina, uma hora, vai poder criar a máquina. Sim. Ela vai poder se autoprogramar, ela vai poder mandar uma linha de produção, produzir Entendeu? E aí, pra que serve o ser humano? A gente saiu do loop. A gente se torna desnecessário.
Ah, mas Então você tem a talvez o mesma fulano... visão do Yuval lá. Do Yuval, que ele fala É, que a diferença é que ele, coitado, ele precisa de um abraço, o Yuval. Ele é um cara genial e os livros são ótimos, etc. Mas eu acho ele pessimista meio no triste desenho dele. demais, Eu né? acho que precisa de um abraço. É Acho que ele verdade. viveu uma vida difícil, ele Tem sofreu razão. bullying lá e tal, não sei o que ele conta. E acho que ele ficou com uma visão pessimista. Talvez ele esteja certo. Mas a minha leitura é que ele é um cara pra baixo. Falta um abraço, falta ele viver tem um pouco razão. a vida. Assim, Tem a minha razão. leitura é, se ele fosse fazer um pouco das montanhas lá que eu faço, subir montanha, Eu fazer... queria explorar um pouco isso também. A gente tá? vai, mas se Tá. ele entrasse nesse lado explorador do mundo e visse a beleza que existe no planeta, Isso. não só a beleza natural, a beleza das conexões entre as pessoas, de eu estar indo lá fazer um mergulho no México, por exemplo, Isso. e um dos caras que tava com a gente, que é um cara, a gente pode falar disso, eu só quero fechar o outro arco antes, mas Tá bom. o cara que tava com a gente fez 29 minutos debaixo eu d'água, vi, que é o cara, recorde tu mundial, postou. e aí eu virei pra ele, né, e ele contando isso, fez outra aventura, fez outra não sei o que, eu virei pra ele e falei, vem cá, como é que é a tua relação com seu pai? E ele olhou e falou assim, ué, como é que você sabe? Eu falei, cara, ninguém que fica 29 minutos debaixo d'água sentindo dor durante 19 minutos tem um trauma em algum lugar. Eu acho, geralmente, a relação com os pais pode ser uma... Eu gosto de estudar comportamento humano e geralmente isso, assim, deixa a gente com a cabeça meio fucked up. E ele olhou e falou, cara, não, porque a gente teve isso, foi difícil, meu pai passou por guerra, né? Pô, ele é da Croácia, então é outra realidade. A gente vive o mamão com açúcar aqui. Lá, Entendeu? Os Balcãs é outro rolê, um Outro pessoal muito rolê. mais duro e tal. E ele falando, foi difícil, isso e aquilo, não sei o quê, e a gente passou muito tempo sem se falar e tal, não sei o quê, e hoje a gente se dá bem. Então eu falei, e ele contou lá que o pai dele mergulhava, eu falei, você já mergulhou com seu pai? Já levou ele pra mergulhar? Ele, cara, não. E pra mim esse é o momento mais incrível da viagem. E, cara, eu mergulhei com baleia, eu fiz coisas incríveis, mas ele veio e falou assim, cara, não. E ele sabe, assim, dá pra olhar, ele com o olhar meio perdido, pensando, eu falei, cara, você devia levar seu pai pra mergulhar. Enquanto ele tá aí, enquanto ele ainda pode ir. Vocês deviam fazer lógico, isso, vai ser importante pra vocês como um ciclo. E aí eu lembro ele pra ele falou, cara, eu já tô, cara, obrigado, assim, tipo, porque eu já tô... E Deu você vê que incrível, eu sou um estranho, conheci o cara há 2 dias. Nem tinha intimidade com o cara. E daí você vê a possibilidade que a gente tem, eventualmente, de tocar outras vidas e ser tocado de uma forma profunda. Tá legal. Então, assim, estar aberto pra isso, e eu podia não ter falado nada, é quase invasivo, eu tô falando de uma coisa pessoal. Mas eu senti ali, eu falei, cara, isso aqui é uma coisa que, às vezes é aquele... o máximo que vai acontecer é ele escutar aqui e sair pelo outro ouvido. Mas e foi um momento mágico do negócio. E você vê ele super contente com aquele negócio, e ele tá... Não, mas eu acho que é isso que a gente não vai, é isso que a gente vai se diferenciar da máquina. E aí é o ponto. É. Não é o trabalho. Não é no Porque o trabalho, 9 to de repente, 6. é bom a gente se livrar. Eu acho como... Óbvio, hoje... Lembra do Se vale livrar, que eu falei? né? Não, mas o livrar. vale que eu falei, o problema social é que a gente vai precisar ter uma rede de segurança. Porque em algum momento, a gente vai estar num momento em que você não tem a dispersão suficiente para geração de riqueza e distribuição para essas pessoas, e riqueza não é só dinheiro, é acesso às coisas. E de outro lado, você não vai ter os empregos. Então a gente vai ter um problema de provável ruptura social. Se a gente não, e é ruptura social mesmo, romper a fibra. Então esse é o grande, pra mim, o grande alerta, o que a gente deveria debater. A gente debate muito negócio. Fala muito de negócio. Todo evento que eu vou é negócio, a margem. Tudo é importante. É óbvio que isso é importante. É evidente que é. A gente precisa gerar retorno e tal. Mas, por exemplo, o exemplo agora mesmo com o pessoal agora lá no G4. Eu quis trazer... a minha abordagem original era avenida de crescimento. Ia falar... Uma hora eu olhei, eu lembro eu refletindo dentro do quarto, montando, eu falei, cara, vou mudar tudo. No dia, eu falei, vou mudar o negócio inteiro. Eu te conheço e tenho certeza que você fez isso. Eu vou abordar um lado mais filosófico, um pouco mais... os temas mais relevantes. Legal. Porque negócio, eles já vêm toda hora, eles são bons nisso. Tem um monte de gente especialista mostrando esse negócio. Tá tudo ótimo, eles vão tem conteúdo pra todos os lados. Mas e as perguntas que não tem resposta? Isso você não encontra, porque não tem a resposta. Então eu quero suscitar as perguntas. Lembra que a gente falou das perguntas? Lembro. Eu quero suscitar perguntas durante 1 hora para um público hiper capaz de resolver problemas, porque são empreendedores resolvem problema. Eu quero suscitar o máximo de perguntas possível para esses caras, para que eles eventualmente tragam as respostas que eu não tenho e que ninguém tem. Ou que pelo menos eu não sei que alguém tem. E só para fechar o arco da questão da espiritualidade, quando a gente fala de uma IA completamente realista, certo? Que consegue criar um mundo dentro do nosso mundo, certo? Você consegue emular um mundo. E você imagina que as pessoas possam viver dentro disso. Aí eu fico pensando o seguinte, vamos lá, a maioria da população no mundo vive em escassez ou abundância? Hoje acho que é abundância, não é? Comparado com a Idade Média, sim, mas vamos comparar, por exemplo, a sua vida, a minha vida, a vida... Ah, sim. A maioria da população vive numa certa escassez, certo? Sim, elas têm sim, entretenimento em profundidade? Não. Elas têm uma alimentação hiperbalanceada, etc. A maioria da população se alimenta de enlatados e embutidos. E, de novo, eu não vou fazer juízo de valor, porque eu não consigo saber a realidade de cada um, então eu não vou dizer se é bom ou se não é. O cara não comer e comer enlatados e embutidos é legal demais. Comer hiperbalanceado, enlatados e embutidos, aí não é bom. Como eu não sei a realidade de cada um, não vou palpitar nisso. Mas,
fato é que a grande maioria da população tem pouco acesso a entretenimento ou a diversão como um todo. Eles têm muito mais acesso do que já houve na Idade Média, por exemplo. A gente vive... Qualquer pessoa hoje quase vive melhor. Eu sei que é chocante isso, mas os dados são esses. Quase qualquer pessoa no planeta vive melhor do que monarcas na Idade Média, no sentido de acesso. A água quente, até o começo do século passado, não existia. Sim. Então, não existia pra ninguém. Então, o delta é muito grande. A gente não percebe isso porque o nosso gabarito é comparar agora com agora. E aí, obviamente, o delta... pouca diferença. Exato. Mas quando a gente compara agora com pra trás, é enorme. Agora, o ponto central... passavam na rua cortando a cabeça do outro, né? Não, era assim, era loucura total, era um negócio diferente. Agora, vamos imaginar o seguinte... Estamos muito melhor. Imagina que você tenha uma IA que te permite entrar num ambiente hiper ativo, em que você é o que você quiser. Basta você colocar um óculos que tem um Google Cardboard, por exemplo, de $1. Então não é que o óculos é caro. Um mobile, que lembra que eu falei do grande acesso que tem. Imagina você pôr um engine de AI rodando uma realidade dentro de um mobile e você coloca um óculos e você é transportado para uma realidade diferente em que você tem acesso. Você tem uma Lamborghini, você tem seja lá o que for, você não precisa ser uma coisa de alta riqueza. Você tem a possibilidade de subir uma montanha e passear num parque, etc. Sim, você tem a possibilidade de ir para Paris, você tem a possibilidade de etc, etc, ser um arquiteto renomado, o que quer que seja, tá? Você acha, considerando como as pessoas utilizam o celular hoje em dia e como você acha que as pessoas são bastante ativas em redes sociais? Você acha que existe um vício nisso? Não. Acho que sim ou não? Acho que Você acha que pornografia tem um vício nisso? Não. Certeza. Você acha que tem um vício em uso de aparelhos digitais ou não? Tá. E por causa de dopamina e etc, certo? E se eu tiver um negócio que te entrega 1 bilhão% de dopamina e você vive uma realidade muito mais legal que a sua, você acha que as pessoas vão passar bastante tempo lá ou não? Você acha que é voluntário ou não? Vai ser. Então você imagina que, na verdade, não é a Matrix, né? Eu não prendi ninguém lá dentro. Eu ofertei e as pessoas entraram. Sim. Aí eu te pergunto o seguinte: uma IA que tenha programado isso, ou um programador que tenha feito isso, para essa realidade, não é onipresente, onipotente, onisciente? O próprio Yuval fala que a gente tá criando um Deus, né? Mas será que a gente já não fez? Nosso Deus, né? Mas será que a gente já não fez? Já, pode ser. O meu ponto é, será que isso aqui já não é o nível 1, isso aqui é o nível 14? Sim. A gente não tem como saber. Porque os elementos que a gente teria para determinar se isso daqui é uma simulação ou não, um The Sims ou não, são os elementos da própria simulação. E aí o que eu acho que a única coisa você tá preocupado ou não tá preocupado? Ou você tá mais animado? Você tá não, daquilo a gente já falou. Eu acho que existe um grande vale problemático para frente, em que a gente vai precisar de uma rede de segurança, porque senão a gente vai ter uma ruptura de fibra social. O modelo econômico como existe, já era. Você sabe que eu sou pró o modelo até dizer chega, mas o modelo ele não vai continuar existindo. Uma relação simples, o capitalismo é desenhado em cima de escassez, não de uma maneira negativa, no sentido de bens mais escassos, bens e serviços mais escassos têm valor maior e por isso você remunera melhor aquilo e você cria um ciclo de incentivos, certo? E a coisa funciona, porque você cria o incentivo para o ser humano ir atrás, correr e desenvolver as coisas. E beleza, funciona até aqui. Só que quando você gera abundância, esse modelo desmonta. Exemplo simples. Quanto custaria para você escutar música há 150 anos enquanto você jantava? Barato ou caro? Lá atrás, tá falando? 150 anos atrás. Caríssimo. Uma banda, uma orquestra, exclusivo para poucas pessoas. Inviável. Se você tivesse escutado uma música uma vez e gostasse, a chance de escutar ela de novo na sua vida era mínima, né? Mínimo. Quanto custa para escutar música hoje? $20. Não. R$20 por mês. Só de graça. Você de paga graça, para não ouvir anúncio, verdade. mas a música é de graça. Verdade. Então pensa aqui uma coisa aqui, há 150 anos, que é nada pra história. Nada, é pó. É pó. Pó. Custava muito e mega inacessível. Hoje é hiper acessível para uma quantidade infinita de pessoas. Você entra no YouTube e você escuta. Se o cara tiver uma conexão na internet, é verdade, ele escuta a música, certo? Então, se o custo marginal tende a zero, ou seja, a gente tende a diminuir o custo de acesso às coisas, isso vai permear outras variadas coisas. Então, a tendência é que um modelo baseado na escassez e que depende de preços, ele desmonta. E se o modelo desmonta, a gente tem que criar um modelo novo. Toda mudança de modelo, só se pegar da Idade Média, do feudalismo pro mercantilismo, deu ruim. Do mercantilismo pro capitalismo, deu ruim. É um ruim que deu e se acertou, deu e se acertou. Só que no intervalo muito pequeno. O tempo de adaptação é muito pequeno, não vão ser mais um século ou um pouco mais do que isso. O feudalismo pro mercantilismo foi um processo de 2 séculos. A gente lê no livro de história, tá num parágrafo, no outro parágrafo já chegou aqui, mas o processo é muito... Eu não sei se você sabia disso, mas a Cleópatra tá mais perto do PlayStation 2 do que as pirâmides. Em termos de tempo. Como assim? As pirâmides têm um intervalo de tempo maior pra Cleópatra do que ela tem pro PlayStation 2. Sério?
Só pra dar uma noção da nossa... No livro de história, você lê Cleópatra, pirâmides, Império Romano, Assírio... Acabou, você passou a antiguidade em 10 páginas, você foi dos assírios, dos fenícios, se matando, arrebentando, quebrando todo mundo. Ah, criaram o comércio. Ah, legal, bacana, agora surgiu a Grécia. Só que essas coisas aconteceram... Ao longo de muitos anos. Milênios. Claro. Então, a nossa percepção de tempo, ela é enviesada até a tampa. Além da nossa percepção de mundo ser um recorte pequenininho, bem pequenininho, de acordo com o que nós enxergamos. Ou seja, é uma coisa que nós enxergamos no tempo, de acordo com as nossas influências e vieses, e a gente transforma aquilo no gabarito. E a gente olha pro mundo e fala, não, isso nunca foi assim. Como é? Nunca, segundo quem, fera? Segundo você, segundo o seu gabarito. Isso nunca será assim. Calma, fera, como nunca será assim? Quem é você pra dizer isso? A gente tem mais de 150 vieses, que a gente nem tem consciência de que a gente tem, e que a gente vive o dia inteiro com esses vieses na cabeça. A gente com a mesma pulseira, é ridículo. Mostra aí na câmera, né? Você tá com a bola, é ridículo. Não foi combinado, é ridículo. Mas assim... Mas acontece, entendeu? Eu vou nadar depois daqui. Gustavo tá ali, é ridículo, entendeu? Podia fazer várias coisas diferentes. Eu vou nadar. Não, ironicamente, ele vai nadar. Mas assim, não igual a você. Mas assim, então, o ponto central é, a gente vai viver uma transformação enorme, e eu não sou nem pessimista nem otimista. Eu acho que a gente tem um grande risco, gigantesco, mas uma vez superado, a gente provavelmente, se a gente conseguir superar, a gente provavelmente viverá séculos de extrema abundância para a grande maioria das pessoas. E isso já aconteceu, eu tô replicando a história. Para a grande maioria. Para a grande maioria. Hoje é assim. 5 bilhões de pessoas têm uma abundância que elas nunca tiveram antes. 5, 6 bilhões. Ah, mas tem 2 que... Sim, eu não disse que é perfeito. Claro. Mas é muito melhor do que já foi. Em 1800, sei lá, ok, de novo, me corrija se os dados estiverem errados, mas a ideia é essa. Em 1890, por aí, a gente tinha 94% das pessoas abaixo da linha da pobreza. A gente tinha 1 bilhão de pessoas no mundo, mais ou menos. Hoje, a gente tem 8 bilhões e tem 94 acima. Quer dizer, a gente inverteu a pirâmide e fez 18. Não tem como dizer que isso não funcionou. Funciona, o sistema é eficiente. Ele só não é perfeito. E achar um sistema perfeito, eu vou dizer que é otimista. E, de novo, a gente compara a gente com a gente mesmo. Se a gente comparar a gente com a gente do passado, se você levar para qualquer pessoa de 1850 a vida que a gente tem hoje, a pessoa vai achar a coisa mais extraordinária do planeta Terra. De 1910, uma coisa mais extraordinária. Alguém que viveu no crash da Bolsa de 29, entre guerras. Hoje é fácil. É moleza. Óbvio que tem lugares no mundo que é menos. Óbvio que tem lugares no mundo... De novo, eu tô fazendo essa ressalva porque a internet é fantástica. Ela gosta de pegar a exceção, mas eu conheço... Sim, claro. Mas no geral, não. E é importante a gente entender isso porque a gente precisa saber para onde apontar. E a gente apontou pro lado certo. Então, assim, para te dizer o seguinte, sobre a espiritualidade, eu acho que a gente pode estar vivendo sim dentro de uma simulação, mas eu não acho que isso é um grande problema. Eu acho que, na verdade... E aí, tem uma coisa só que eu acho legal, que tem algumas coisas que, para transpassar... Imagina que se você for criar uma simulação, se for criar um jogo de videogame hiperrealista, tá? Uma IA criando um jogo de videogame hiperrealista. Tem algumas coisas que não tem como você criar do vento, na minha leitura. Então, por exemplo, a matemática. A matemática é um troço que provavelmente transpassa de uma para outra. Ela é uma verdade difícil de falar assim, não, aqui nesse outro universo, 2 mais 2 não vão dar 4. Ah, mas no quântico é diferente. Mas a soma, assim, tem coisas que são universais, né? Então, uma das grandes expressões da matemática é a música. Então, quando eu paro pra pensar as artes, o pessoal fala que a gente se conecta com o divino por meio das artes, né? Quantos artistas não tem na história? Os renascentistas todos falavam isso, que por meio da arte ele se conectava com a espiritualidade. Será que não é porque esse troço é o que transpassa de uma pra outra? Será que não tem? E aí essas coisas que a gente falou da beleza, que é o que a gente falou, que eventualmente o Harari às vezes fica meio deprê no todo. Será que não falta se conectar um pouco mais com isso? E se conectar com isso que transpassa realidades... Eu acho que sim. Esse transpassar de realidades nos conecta com algo divino. E seja lá o que for, pode ser um programador, pode ser uma IA, pode ser Deus, espiritualizadamente. O nome que a gente dá muda pouco em relação ao que é. Percebe quando eu falo de um programador, eu não tô diminuindo a importância. Tô dizendo que existe algo, um ser intelectualmente em outro plano, que conseguiu inteligentemente criar. Claro. Desenho inteligente. É exatamente o desenho criacionista. É igual, é a mesma coisa. Então, eu muitas vezes fico ofendido. Eu falo, não é pra você ficar ofendido. Eu tô dizendo o seguinte, é tão possível que hoje a gente consegue até replicar um negócio desse, de alguma forma, mas não na mesma escala. A gente faria numa escala, lendo ali Masters of Scale do Reid Hoffman, mas a gente faria numa escala menor. E seria uma simulação dentro da simulação da simulação. Então, eu acho que sim. Eu queria só, nesses últimos minutinhos que a gente tem, eu queria explorar só essa questão da exploração. Você é um cara que viaja muito e contato com a natureza que você tem, eu acho muito bacana. E o que você aprende com isso? Eu acho que você sempre deixa uma mensagem legal nesse sentido. Eu queria que você trouxesse só pra gente
concluir Cara, é um pouco. assim, você me conhece há um tempo, sabe que eu viajava, minha rotina de trabalho me faz muito pra lá e pra cá, tem muita palestra, tem entrega em cliente, tem não sei o quê, então eu rodei muito, especialmente o Brasil e aí alguns outros lugares no mundo, pingava em tudo quanto é lugar, fazendo uma infinidade de coisas e fui pra lugares em que você não iria turisticamente. Então visitei interior de alguns estados aqui no Brasil, por exemplo, fui pro interior do Pará, Xinguara, Marabá e outras cidades, fui fazer palestra em Belo Monte, etc. E fui pra Maués, no interior do Amazonas, lugares que são interessantes pra você conhecer de fato o que é o Brasil. Uhum. Uns dos viés vão desmontando a partir do momento que você começa a ver a realidade, você fala, É, a minha realidade é uma coisa, essa exato. aqui é outra coisa, e você vê realidades melhores, piores, de tudo. Sorriso, no interior, você começa a perceber entregas completamente diferentes em lugares, né? Uhum. O Brasil é muito gigantesco. E o mundo mais ainda. E aí eu fazia viagens também, de vez em quando eu fazia uma viagem pra lazer, vamos dizer assim, e eu gosto de trilhas, eu gosto de aventura, eu gosto de pilotar avião, como você sabe, fazer uns acrobacias em avião velho, eu gosto de conectar com coisas diferentes. Mas eu fazer uma, duas por ano, porque a gente tem essa na cabeça, a gente tem, é um viés, inclusive, tem que fazer mais do que isso, porque não, porque já fiz uma e tal. É. Eu lembro que eu dei um estalo um dia, eu falei assim, por quê, hein? Assim, o que me limita de fazer mais, né? E, de novo, entendendo que isso é uma coisa privilegiada, sem usar, a palavra ficou meio batida hoje em dia, mas no sentido de eu poder fazer, eu olhei e falei assim, eu podendo fazer, não estou fazendo, é quase ofensivo. É. Estou ofendendo os deuses da exploração, eu deveria fazer mais, eu deveria me lançar a fazer mais. Isso me faz bem, me faz aprender muito, não é só, é o desconforto, é buscar ativamente o desconforto. E aí, o grande aprendizado foi o seguinte, isso veio de muito conflito, muita dor, muito problema, muita situações pra baixo e tal. Geralmente é onde a gente aprende, né? A gente tem sai pra cima ou sai pra baixo. E sair pra baixo não era uma opção. Então eu falei, bom, vai ter que sair pra cima. Eu comecei a ser capaz, e talvez essa seja a maior habilidade que alguém pode desenvolver, pelo menos eu até aqui enxergo assim, que é aprender no desconforto. E de uma maneira ativa. Então você olhar e falar assim, pô, eu não vou me colocar em todas as situações que me aviltam, porque tem algumas que eu não vou conseguir encarar, emocionais, tem algumas que você fala, cara, não posso abrir o baú até esse pedaço aí, porque esse pedaço me derruba. Mas esse pedacinho eu posso, e quanto mais você vai fazendo aquela coisa do antifrágil lá da vida, você vai ficando mais resistente. E aí eu comecei a olhar e falei, cara, eu vou começar a me lançar desconfortos com mais frequência. De outro lado, e por que são duas forças que compuseram isso, eu falei, pô, eu quero um dia compor uma família. Igual você, que tem uma família linda, fofa. Mas assim, eu falei, eu quero. Por outro lado, eu tenho esse desejo infinito de explorar e de conhecer e de descobrir. Eu preciso aplacar um pouco esse troço. Porque eu não quero ter uma família, e não é ter arrependimento, mas é falar, pô, eu podia ter feito. Eu posso fazer, agora. Então, bora meter o pé no acelerador. A conta foi um pouco E essa. você meteu o pé mesmo. E aí eu falei, bom, bora fazer, tanto que o corpo começou a quebrar inteiro, né? Porque o organismo falou, não, legal, muito fofo isso aí, fera, mas assim, sem fortalecimento você não vai dar conta disso aí. Então assim, 60% tendão pra trás rompido, 3 hernias de disco, problema no ombro, problema no quadril. Eu comecei a desmontar o órgão, tô numa sequência de exames agora e uma série, tô na funilaria agora esse mês. Revisão dos Uma revisão grande, assim, 40 não, mil. revisão cara essa daí, assim, tão trocando pastilha de freio, tão trocando tambor, coxinho, todos os coxinhos estão tudo torto. Sabe aqueles carros D20 1980 andando? Tô parecendo uma D20 daquelas lá, com aquela casca, aquela parte de fibra atrás que faz barulho. Mas enfim, e aí eu meti o pé em fazer isso. Isso me levou pra coisas muito interessantes. Não só conhecer realidade, mas conhecer pessoas e me conhecer mais. O autoconhecimento talvez seja a maior dádiva que a gente Também pode acho. ter e ele só acontece se você for atrás. Também acho. Então assim, eu saí explorando de fato. E quando a gente fala explorando, pra dar uma referência pra galera, assim, eu fiquei preso 3 Quantos dias. voos você fez esse ano já? Esse ano foram 114 ou 115, eu não lembro. 114, acho. Ou 115. Enfim, mais de 110. E o lugar que você mais gosta é o aeroporto, né? É onde eu vivo, né? Eu não tenho casa, né? Então, assim, eu Não tem casa, ele desistiu de faz casa. 4 anos que eu não tenho residência, mas assim. Mas não faz sentido, realmente não fazia sentido nenhum. Eu fico muito pouco tempo em São Paulo. Eu fiquei. Esse aqui deve ser o meu 35º dia em São Paulo. Uma coisa assim, no ano. No ano. A gente tá em agosto. E você é de São Setembro, Paulo. aliás, já É. estamos em setembro. É. Então, só pra dar uma dimensão, assim, 1/9 do ano eu fiquei em São Paulo. Então, mas o ponto exploração é o seguinte, eu fiquei, por exemplo, 3 dias preso no topo do Monte Fuji, porque mudou o clima. Eu quase morri no Yosemite com uma hipoglicemia, uma desidratação bizarra, porque eu fiz 57 quilômetros num dia e Não tava preparado. Não, tava. 57 quilômetros, você tem que estar preparado. Acontece que você tá preparado até um limite. 43 graus, a umidade do ar de 1% a 0%. Eu tomei 7 litros de água sem eletrólitos, esqueci dos eletrólitos, bye bye. Sem
o atleta olímpico ali pode dizer que se você não tiver bem hidratado, se você não tiver com sais, você chega uma hora que o corpo... Claro. Eu nunca tinha tido, não sei se você já teve isso, Não. mas assim, o corpo desliga. Eu andava, literalmente, eu andava 5 metros, chegou uma hora, no final, 5 metros em ascensão, e eu ficava... Mas assim, exausto. Teve uma hora que eu deitei no chão, falei, tava a menina junto comigo, eu falei, você vai, e eu vou ficar aqui, porque não dá, não tem como andar mais. Eu fui até o limite. Eu comecei a sentir isso no quilômetro 2 dessa trilha, que era a trilha final pra ir buscar o carro, no quilômetro 4,5. Depois eu conversando com os médicos, ele falou, cara, não sei como é que você andou 2 quilômetros. Eu falei, começa a sentir, não sei como é que você... Eu falei, eu andei porque tinha que andar. E depois eu subi o resto. Eu fiquei deitado 1 hora e pouco no chão lá, não sei o que, lambi uma pedra. Literalmente, lambi uma pedra. Meio viajando. Falei, cara, e urso, tem um monte de urso nesse parque no verão, né? Eu falei, caraca, estrelas. Falei, bom, você me paga 4 de julho. Eu falei, Freedom Day. Se eu empacotar pelo menos, pô, imagina a lápide. Die as a free man, entendeu? Tá tudo bem. E aí, cara, a verdade é que você percebe que a liberdade é talvez o grande propulsor de futuro, né? E essa liberdade que você tá falando é de horário, de agenda, ou essa liberdade também, obviamente, da natureza ali, de Cara, a estar no liberdade momento de que você quer, a hora que você... você quer. Não é nem o querer, é a liberdade de você escolher, sabe? É de você escolher se lançar as coisas, escolher se colocar dentro desse tipo de Legal. aventura. Então, pô, a gente foi pra Islândia já 2 vezes. Eu falo a gente porque foi uma galera junto comigo. E todo ano vai um pessoal diferente. Eu já entrei em conselho de empresa por causa desse negócio. Mas assim, o objetivo nunca foi esse. O objetivo foi... E aí eu comecei a ter um desejo muito grande de compartilhar isso com outras pessoas. Esse modo de viver de liberdade... Sei. E não é que eu quero que o meu modelo seja modelo, pelo amor de Deus, não é impor, é convidar, falar assim, vem viver um pouco disso Eu aqui. sou prova isso disso, aqui, toda hora você me convida. eu Vamos? convido, valeu chamar, mas não vai nunca. Assim, mas é de trazer para esse ambiente, falar assim, por exemplo, a gente foi agora pra Islândia, e boa parte do pessoal que foi, imagina, diretores da Microsoft, donos de empresas gigantes, mas nunca tinham andado de helicóptero na vida. E, óbvio, não é que helicóptero é um negócio trivial, tá, mas fala assim, são pessoas que poderiam ter andado, inclusive Sim. profissionalmente, em algum momento, precisar ter andado. Nunca tinham feito. Foram fazer onde pela primeira vez? Na Islândia, foi numa geleira, a segunda maior geleira da Europa. Maravilhoso. Pousaram lá no meio, e eles falam, caraca, assim. E eu falei, e pra mim, o privilégio de poder ser a pessoa que faz aquela pessoa fazer a primeira viagem de helicóptero, o primeiro voo acrobático de avião, Okay. é um pouco mais raro. Esse realmente esse aí é uma lista bem enorme de gente que nunca fez isso. Aliás, vale a pena. Vale. Mas, e comigo pilotando, eles ficam um pouco chocados na hora que fala, como assim? Eu falo, não, vai dar certo, tá um ventinho. Mas o ponto central pra mim é, as pessoas saem e falam assim, cara, obrigado, foi a melhor viagem da minha vida. E aí eu falo, não, é muito legal escutar isso, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Nunca teria feito essa viagem. Eu falo, tá, mas por quê? Me explica, porque o nunca teria feito eu não entendo. É que você teve a coragem, né, Candreva? Você teve Mas a coragem de pessoa tomar tem- essa decisão, Mas a pessoa cara, tem o nem todo acesso. Não, mundo mas tem. uma viagem. A pessoa tem o acesso. Não, uma viagem sim, Mas eu tô falando, a pessoa falando tem o do acesso teu lifestyle. pra conhecer. Não, mas eu tô no lifestyle, eu tô falando daquela viagem Sim. específica. Ela tem o acesso, ela consegue pesquisar as mesmas coisas que eu Sim. pesquisei, ela consegue ir, ela tem um poder verdade. financeiro pra isso. Ela não fez porque ela decidiu não fazer. É. E esse, pra mim, é o ponto central. É uma escolha. E a gente escolhe, muitas vezes, deixar de fazer o que a gente poderia É fazer. verdade. E eu sei que é clichê e é trivial, mas a vida passa. Passa mesmo. E ela passa rápido. Muito rápido. Então a gente tem que aproveitar. Você fala muito sobre aproveitar, tá junto com os pais, tá junto com a família. Isso é super importante. Então eu tento a todo momento, e já tomei decisões profissionais, inclusive, que, aspas, me prejudicaram profissionalmente para estar com a família. Faço isso com recorrência. E com meus pais envelhecendo, tenho feito cada vez mais. Legal. E muito porque você fala isso também. Mas assim, é uma questão difícil. Você tem que equacionar. Não dá pra você também ser Tudo. um extremo. Não dá, Mas eu acho que a gente tem que ter essas escolhas. E a escolha de sair pra explorar é a oportunidade de poder convidar as pessoas pra viver um pouco dessa liberdade que faz tão bem pro próprio autoconhecimento delas. Verdade. Então, isso tem sido uma jornada muito legal. Eu tenho Tem feito mesmo. inúmeras dessas aventuras, vamos dizer assim. E eu arrasto, pô, outro dia uma amiga minha nunca tinha feito trilha na vida. Fomos subir o Etna em erupção. Tava fechado, fomos subir uma trilha alternativa, inventei uma Eu vi trilha, lá. subimos o Etna. Enfim, a Thalita agora é uma subidora de trilhas. A Bela, que você conhece também, nunca tinha feito trilha. Esse dia dos 50 e tantos quilômetros, ela foi. Ela não fez a parte da subida, não. A parte da subida, não. Ela ficou num hotel lá embaixo, porque ela tava com o joelho machucado. Mas ela nunca já fez trilha, ela fez, sei lá, 30 e tantos quilômetros no Yosemite num dia. E a partir dali se tornou... Só pra dar um exemplo, pra finalizar com isso, a Bela foi comigo pra Nova Zelândia também. E a Nova Zelândia é um país conhecido por uma série de trilhas e o outdoor sim, e tal. muito Eles têm os bacana. Great Walks, etc. É um país incrível. E aí, numa certa trilha, eu fui subir lá numa montanha diferente, não sei o que. E falei pra ela, vai descendo que tinha um teleférico pra gente pegar pra não adicionar mais 1.700 de descer. Então eu falei, vai indo, você pega o teleférico, se eu não chegar, o meu joelho vai sofrer, eu desço a pé e tá tudo bem.
E eu vou depois correndo. Ela foi. E chegou num certo momento, ela ficou meio perdida na trilha. Ela não sabia pra onde ir, porque tem bifurcações e tal. Em que parece que seja uma trilha super tranquila, assim, mas ela falou, pô, não sei pra onde ir. Ixi, E ela ficou tensa com aquele negócio. claro, Eu tô você contando, ela foi. já deixou contar, tá? Então eu tô abrindo. Ela ficou tensa e ela meio começou a ter um ataque de pânico. E em certo momento na vida dela, o pai dela foi sequestrado. Ela começou a. Todas aquelas emoções começaram a Nossa. aflorar. E ela falou, eu fiquei travada, assim. E aí, eu no meio da trilha, falei assim, mas eu tenho que ir, né? Assim, eu Não tem não tenho opção. alternativa. E aí ela começou a pensar e racionalizar e tal, e não sei o que, não sei o que lá. E aí ela respirou e ela controlou o ataque de pânico pela primeira vez na vida. E daí depois eu descendo, eu conversando com ela, eu falei, agora vem cá, tenta lembrar desse momento do seu pai, no sequestro, como é que seja? Ela falou, eu tô bem melhor. E depois, desde então, aquilo é o tal do ressignificar que o pessoal Pô, fala. legal. Então olha que incrível o Incrível. poder que tem de transformar a vida de uma pessoa. Muito Né? legal. Então, isso pra mim é assim, um momento mágico do negócio. Isso, o cara lá mergulhando, são momentos que você É fala, verdade. isso aconteceu e são joias que eu guardo pra mim, presentes que eu tenho pro resto da vida, de saber que parte dessa liberdade trouxe uma situação de algum desconforto E e depois nesse ela ressignificou. desconforto trouxe uma melhoria de vida provavelmente perene pra vida de outras pessoas, assim como Legal. acontece pra mim também. Então, o explorar é isso pra mim. Nós vamos ter que fazer outro, né, cara? Porque é É. muita coisa, é muito assunto, muito É tema só legal. chamar, valeu chamar. Me Valeu, chamar mais. Chamara, tá vendo? Pode fazer um na Crescer. Islândia. É. Bom, quem não Já- segue o Candreva tem que seguir, cara, porque essas aventuras dele são muito legais. As palestras também são muito legais, a visão de vida, né? Essa coragem que você teve. Todo mundo, muitos paradigmas que a gente tem medo de quebrar. Acho muito legal isso e admiro bastante. Agradeço você ter vindo aqui. Você é um irmão meu, né? Amigão. E Bem acho mais que jovem. bem mais jovem, mas tudo bem. Eu tô mais com cabelo, né? Acho Sim, que a sim, gente cabelo. tudo mas compensa. é. E eu acho que a gente vai ter que fazer outro. Você Tá, topa? a hora que você quiser, mas se você for pra Islândia. Então eu tô convidando Tamo em junto, público vamos. agora. Eu já convidei várias Em vezes, público. agora em público. Cobrem ele, vá pra Islândia. bom, Para vou de pra moscar. Islândia. Em fevereiro a gente vai pra Islândia. Tá convidadíssimo também. A gente vai pra Islândia em fevereiro. Tá fechado. E vai ser legal demais. Obrigado, bro. Valeu. Obrigado aí.